Olá, turma, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Lucas Prates e na aula de hoje nós iremos trabalhar algumas questões acerca do conteúdo de equilíbrio químico. Mas antes de entrar nas questões, a gente precisa relembrar o que significa a constante de equilíbrio, sobre o que ela quer dizer. Vejamos, quando o valor da constante de equilíbrio ela é maior do que 1, isso significa que no equilíbrio químico a gente vai ter a concentração dos produtos será muito maior que a concentração dos reagentes. Quando a constante de equilíbrio é muito menor do que 1, significa dizer que o equilíbrio químico ele irá favorecer mais os reagentes do que os produtos. E neste contexto, a gente vai ter mais reagentes do que produto. Já quando a constante de equilíbrio é próximo de 1, isso significa que no equilíbrio químico haverá quantidades significativas tanto de reagentes quanto de produtos. Sabendo agora da importância da constante de equilíbrio, antes de aprendermos a calcular a constante de equilíbrio, nós iremos aprender a como escrever a expressão da constante de equilíbrio. Então vamos começar. Veja só essa primeira questão. Considere as seguintes reações. A seguinte reação reversível em fase gasosa. N2 mais 3 mols de hidrogênio forma de maneira reversível 2 mol de amônia. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a expressão da constante de equilíbrio para essa reação. Vamos lá. Então, ele está pedindo para a gente escrever a expressão da constante de equilíbrio, nesse caso, Kc. Kc é uma constante de equilíbrio dada em termo das concentrações molares dos reagentes e produtos. Vamos lá. Como resolver essa questão? A gente vai colocar aqui Kc é igual a... Vamos colocar em cima os reagentes elevado aos seus coeficientes. E embaixo iremos colocar os produtos elevado aos seus coeficientes. Sendo assim, para a equação de síntese da amônia, teremos Kc é igual a concentração molar de NH3 elevado ao quadrado dividido pela concentração molar do gás nitrogênio vezes a concentração molar do gás hidrogênio elevado ao cubo. Sendo assim, se a gente analisar as alternativas, veremos que a resposta certa é a letra B. Vamos para a próxima questão? Na segunda questão, diz o seguinte: em processos industriais que utilizam pirólise, o óxido de ferro pode reagir com monóxido de carbono para formar ferro metálico e dióxido de carbono, conforme a equação. Está aqui a equação: o óxido de ferro mais o monóxido de carbono forma o ferro metálico mais o gás dióxido de carbono. E a questão pede a expressão correta para a constante de equilíbrio Kc. Kc, relembrando, é a constante de equilíbrio em termos de concentração molar. Ele diz que é uma dessas alternativas. Vamos analisar. Devemos relembrar aqui que sólidos e líquidos não entram na expressão da constante de equilíbrio. Por quê? Porque as suas concentrações são praticamente constantes, ou seja, na prática elas não variam, então não vai mudar o valor da constante de equilíbrio. Sendo assim, a resposta para essa questão é Kc é igual a concentração molar do dióxido de carbono elevado ao cubo dividido pela concentração molar do monóxido de carbono elevado ao cubo. Dentre as alternativas, a única que corresponde ao que nós acabamos de escrever é a letra B. A próxima questão diz o seguinte: em altas temperaturas, a decomposição do óxido de mercúrio é uma reação de equilíbrio heterogêneo, descrita por 2 mol do óxido de mercúrio sofre decomposição, formando 2 mol do mercúrio
metálico líquido e 1 mol do gás oxigênio. Considerando a fase dos reagentes e os produtos, a expressão para a constante de equilíbrio Kp é, lembrando que os sólidos e os líquidos não entram na expressão da constante de equilíbrio, e lembrando que Kp nada mais é que a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Nesse caso, a pressão parcial dos produtos, ou nesse caso o oxigênio, é elevada ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela pressão parcial dos reagentes. Nesse caso, não temos nenhum reagente que vai entrar na expressão da constante de equilíbrio. Sendo assim, a resposta correta é a letra B. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão diz o seguinte: a reação entre o grafite e o dióxido de carbono ocorre a formação de monóxido de carbono. Aqui está a reação. O carbono, o grafite sólido, reage com o dióxido de carbono, formando 2 mols de monóxido de carbono. Essa reação ocorre, por exemplo, em fórmulas siderúrgicos. A expressão da constante de equilíbrio Kp para essa reação é, lembrando mais uma vez que sólidos e líquidos não entram na expressão da constante de equilíbrio, e também que o significado de Kp é a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Então, vamos lá. Pressão parcial do monóxido de carbono elevado ao quadrado dividido pela pressão parcial do dióxido de carbono elevado ao seu coeficiente, que é 1. Sendo assim, a alternativa correta corresponde à letra A. Vejamos mais uma questão. No estômago humano, parte do ácido clorídrico liberado reage com carbonato de cálcio, presente em antiácidos, formando cloreto de cálcio, água e gás carbônico. A reação pode ser representada por... Aqui está a nossa reação. Considerando o sistema em equilíbrio, a expressão correta da constante de equilíbrio, Kc, é... Antes de responder essa questão, devemos lembrar que sólidos e líquidos não entram na expressão da constante de equilíbrio. E Kc, o significado de Kc é a constante de equilíbrio em termos das concentrações molares dos reagentes e produtos. Sendo assim, vamos escrever aqui a concentração molar do cloreto de cálcio vezes a concentração molar do CO2 dividido por a concentração molar do cloreto de hidrogênio, elevado ao seu coeficiente, que é 2. Sendo assim, a resposta correta é a letra C. Próxima questão é a questão de número 6, e ela diz o seguinte: nos pulmões, o dióxido de carbono dissolvido no plasma sanguíneo pode reagir com a água, formando ácido carbônico, que se decompõe em íons hidrogênios e bicarbonato. Parte desse CO2, desse dióxido de carbono, também pode se equilibrar com sua forma gasosa, conforme o equilíbrio a seguir. Esse é um equilíbrio heterogêneo entre fases gasosas e aquosas. Considere apenas as espécies relevantes. Considerando apenas as espécies relevantes, a expressão correta para a constante de equilíbrio Kc é, vamos lá, Kc é igual ao produto, concentração molar do produto, que nesse caso é o CO2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividido por CO2 no estado gasoso. Sendo assim, a expressão correta, a alternativa correta corresponde à alternativa B.